Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E juntos vamos adorá-lo. Aleluia. Quero que você tome a sua Bíblia nesta hora. Eu estou com a minha Bíblia novinha, hein?
Essa aqui só pregou de manhã, viu? A Bíblia, ela vai ficando velha, não é? Vai rasgando, mas é tão bom sempre que a gente tem uma Bíblia nova, não é? Então levante bem alta a sua Bíblia. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Pai, declaramos, ó Pai, o poder transformador da Tua palavra. Senhor, que nesta noite ela possa continuar, ó Pai, nos consolando, nos edificando, nos exortando. Conceda ao pregador, ó Pai, graça e sabedoria para poder dividir a Tua palavra com Teus filhos. Senhor, não apenas com os que estão aqui nesse templo, mas aqueles que nos assistem, ó Pai, em tantos países nesta hora pela internet e ouvem pelo rádio aqui na região da Grande BH. Senhor, que a Tua palavra possa alcançar vidas, ó Pai, trazendo a salvação, movendo a reconciliação e inspirando as vidas, Pai. Faça isto, Senhor, e Te daremos sempre toda glória, honra e louvor, hoje e para sempre. Amém. Vamos assentar. Nessa noite eu quero abordar com os irmãos um dos temas que o único lugar que não tem esse tipo de problema aqui em Belo Horizonte é no cemitério. Ou seja, quando você morrer, você nunca vai ter problema de conflitos, nunca. Mas enquanto o seu coração pulsar, você sempre vai enfrentar conflitos. Conflitos. Seja no seu casamento, ou se você é solteiro, com seus amigos, conflitos no seu trabalho, conflitos com você mesmo. Tem gente que briga com ele, briga muito, gente briga com ele mesmo. E os conflitos existem, mas nós temos aprendido que o tempo não resolve. Muitas vezes as pessoas dizem assim: vamos dar um tempo. Tempo não resolve. Tempo não resolve. Se você pegar uma xícara de café e não lavá-la, e deixá-la guardada na prateleira, e falar assim: o tempo vai resolver. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, e se você olhar aquela xicrinha, você vai perceber que ela não ficou limpa, não. Ela deve ter ficado toda cheia, assim, de um musgo, uma coisa feia, e se você observar muito, ela está cheia ali de micróbios, de larvas, assim. O tempo não resolve. Quando as pessoas dizem assim: vamos dar um tempo, ele está dizendo em outras palavras assim: eu não vou resolver, ou eu não quero resolver a situação. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, pastor, esta foi a gota d'água que entornou o copo. A última gota que entornou o copo. Mas o que entorna o copo não é a última gota, é a primeira gota. O que entorna o copo não é a última gota, é a primeira. Ficou uma gota, depois veio outra gota, vieram milhares de gotas e teve a última gota. Aí o copo entornou. Ah, essa foi a gota que entornou. Não, o que entornou foi qual? A primeira. A primeira. Um conflito não resolvido, o tempo não vai resolver. Sabe por quê? O conflito é inevitável. Enquanto você está vivo, quer queira, quer não, você sempre vai ter conflito, querido. Você já sai de casa, até na hora de entrar dentro do seu carro, talvez logo na primeira curva vem alguém, te fecha, e ali tem um conflito.
ou você solta um palavrão, ou você diz Jesus te abençoe. Ou seja, os conflitos, eles brotam, eles vão surgir. Agora, quando é melhor resolver o conflito? Quando que é melhor resolver o conflito? Se ele é inevitável, quando? Agora entra uma questão de tempo. Eu mostrei aos irmãos, falando bem no início, que o tempo não resolve. Quando alguém está em conflito e diz assim, vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo. O tempo vai resolver. O tempo muitas vezes pode endurecer mais o coração. O tempo pode muitas vezes levar as pessoas a viverem assim numa situação mais complicada. Este ano para nós é o ano da restituição. E como é o ano da restituição, eu sempre quero estar pregando sobre alguma coisa que nós temos que restituir. Ou seja, alguma coisa que nós perdemos, alguma coisa que ficou lá para trás e que não ficou resolvida, e que precisa ser resolvida. Então, nesse ano da restituição, é um tempo também de nós buscarmos resolver os conflitos. Porque quando é melhor resolver o conflito? O mais rápido possível. Faça assim. Faça assim. O Joaquim não fez. Faz, Joaquim. Isso, faz, Joaquim. Ah, não, é assim. Ele começou a fazer assim, tchau. Eu não faz direito, Joaquim. Isso. Não, assim é Deus. Você não está querendo resolver. Vamos fazer bem rápido assim. Quando é a hora de resolver o conflito? O mais rápido. O mais rápido possível. Bem nas etapas iniciais. E bem no comecinho, quando os conflitos estão surgindo, o perigo é você falar assim, não, eu vou deixar para amanhã. Amanhã nós vamos falar, amanhã nós vamos conversar. Só que chegou amanhã, a pessoa não conversa, a semana passa, o mês passa, e aquilo não foi o quê? Resolvido. O grande perigo é deixar de resolvê-lo logo no início. Temos que procurar resolvê-lo no início. Porque os conflitos nascem pequenos. É como um câncer. Os médicos dizem normalmente que a grande maioria dos cânceres tem a cura quando é o quê? No começo. Quando está bem no comecinho, é fácil. Tem tratamento, tem todo um processo. Mas depois que alastra pelo corpo todo, aí é tão complicado. Os conflitos, quando são tratados bem no início, a solução chega de uma forma assim, muito espontânea. Mas agora, nós não gostamos muito de fazer algo. Nós não gostamos muito de confrontar. Muitas vezes a gente cala a boca, a gente fecha. E quando não existe a confrontação, e a confrontação é exatamente a maneira que temos de abrir o coração e falar, olha, nós vamos resolver isso. Nós não gostamos. Por causa disso, nós deixamos de crescer. E aquele conflito vai explodir. E quando explode, explode um casamento, explode a empresa, explode a vida, explode a célula, explode. Explode. Nós vivemos no nosso país, e aqui a tendência é sempre deixar. Vamos sempre dizer assim, vamos deixar. A gente resolve depois. Vamos deixar, depois a gente resolve. Mas o conflito, igual eu falei, se ele não for tratado, e se não buscarmos a solução logo no início, a situação vai ficar tão difícil depois, e aí não tem jeito mais. Sabe, o próprio fato de nós vivermos em comunidade, de estarmos em uma relação, de experimentar mudanças, sempre nós vamos ter conflitos, sempre. Ou seja, como eu disse, o único lugar que não tem conflito nenhum é lá no cemitério. Lá quem é sepultado ali, fica quietinho ali, não mexe com ninguém, não tem conflito algum depois que morre, não aqui. Mas enquanto você está vivo, você precisa ter esse nível de entendimento.
Porque os problemas, eles geram conflitos. Problemas geram conflito. Agora, as polaridades não se resolvem. Os conflitos resolvem. Polaridade é como respirar. Faça assim. Outra vez. Outra vez. Agora, problemas tem que resolver. Tem que ser resolvido. Sabe, se não resolvermos, vai haver situação tão complicada. E se nós não resolvermos, aí as coisas ficam muito delicadas. Você sabia que a Bíblia é um manual também para nós resolvermos os conflitos? Os conflitos vão existir. Conflito é fruto da carnalidade, do pecado. Conflitos existem. Mas a palavra de Deus nos mostra os caminhos para nós resolvermos. Eu queria que você tomasse a sua Bíblia, que você leu comigo, dizendo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então vamos começar lendo Levítico capítulo 19. Levítico, bem no início da Bíblia, Levítico capítulo 19, o versículo de número 18. Levítico 19, o verso de número 18. Observe o irmão que tem ao seu lado. Se ele está procurando Levítico no Novo Testamento, é porque ele é novo ainda na fé. Ajude o seu irmão, ajude-o. A Bíblia diz assim em Levítico 19, 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O primeiro verso que eu leio para os irmãos é esse. Porque no conflito, sempre parece que um ganha. E parece que aquele que ganha tem um sentimento dentro dele, uma pitadinha muito forte chamada vingança. Eu ganhei, eu venci, eu. Por isso diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E diz: eu sou o Senhor. Em Mateus capítulo 22, o verso 34 até o 40. Mateus capítulo 22, Mateus 22, 34 até o verso 40. Guarde no seu coração essas palavras quando estão trazendo ao nosso coração. Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Para resolver um conflito, algo que você tem que ter no seu coração é ver o outro não inferior a você, não superior a você, vê-lo no mesmo nível que o Senhor ama. Perceber que Ele é amado também. Ou seja, quando isso encharca o coração, os conflitos têm solução. Por quê? João capítulo 13, olha a atitude de Jesus. João capítulo 13, o verso de número 34. João capítulo 13, o verso 34. Jesus agora volta e traz um novo mandamento. E o novo mandamento, ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Vire a página, João capítulo 15, verso 12 e 13. João capítulo 15, verso 12 e 13, diz assim:
O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Muitas vezes nós achamos que no conflito tem que dar sempre empate. Aparentemente um ganha e o outro perde. Mas é tão interessante que quase sempre, nem sempre aquele que perde é o que perde, é o que está ganhando. Ou seja, quando você tem essa compreensão profunda de amor. Ou seja, quantas vezes eu tenho lidado com casamentos que ali a pessoa só vem quase fazer um comunicado dizendo assim, olha pastor, não dá mais e tal, e já acabou, os papéis já estão correndo, aquela situação tão complicada. Mas por quê? Por causa de um conflito que não foi resolvido. E aquilo que não é resolvido vai ficando cada vez pior, 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 e aí explode. Mas quando nós olhamos aqui, a palavra do Senhor dizendo, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Por que Jesus nos deu esse mandamento? Porque Ele sabia que existiriam o quê? Conflitos. Ele não disse para os cachorrinhos amarem uns aos outros, os elefantinhos amarem uns aos outros, porque os bichos não têm esse nível assim. Mas para nós, quando o Senhor nos manda amar, é exatamente por causa dos conflitos que Ele nos deu essa ordem, para nós amarmos. Se eu vou amar apenas os que me amam, estou vivendo. Se eu só amar o Gustavo aqui porque ele me ama e tal, porque é casado com a minha filha, é pai dos meus netos, mas é natural. A ordem de amar aqui é exatamente porque os conflitos existiriam. E o Senhor diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Olha o verso de número 17. João 15, 17. Ele diz, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vira a página, capítulo 17, o verso de número 11. João 17, 11. Jesus diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Agora, essa palavra aqui, Jesus está falando, já não estou no mundo. Ou seja, enquanto nós estamos no mundo, nós vamos ter o quê? Conflitos. Enquanto você estiver aqui, os conflitos vão existir. Conflitos vão existir. Porque Satanás está aí também. Ele diz, já não estou no mundo. Aí Jesus ora, mas eles continuam no mundo. Eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam o quê? Um. Há um ditado que diz assim, quando não quer dois, não briga. Sabe, ser um é o quê? É ter um só coração. É ter uma única maneira. É viver sem conflito. Os dois sendo um, guardem-os o teu nome, para que eles sejam um, assim como nós. Não existe nenhum conflito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um. Toda confusão que normalmente existe entre marido e mulher é porque falta esse entendimento que os dois devem ser apenas um só. Mas muitas vezes eles acham que vão ser um só na relação sexual. Não, eles vão ser um só em todas as áreas da vida. É um processo para chegar assim. Olha no capítulo 17 ainda, o verso 20 até o 23. João 17, o verso 20. Ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam o quê? Um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que eles sejam um,
como nós o somos. Não há conflito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que eles sejam um como nós o somos. Olha o verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. 1 João, capítulo 3, o verso 16. Vamos abrir. 1 João, capítulo 3, o verso 16. Vamos falar João 3,16 primeiro? Vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é João 3,16. Agora, quando você lê 1 João 3,16, você percebe agora a expressão onde é você, de uma forma assim, tão bonita, que tem que demonstrar esse amor. 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos irmãos. Eu conheço pessoas, e uma vez eu vi uma mulher, eu estava aconselhando, mas ela falou uma loucura. Ela disse assim: pastor, ela disse, eu dou um boi para não entrar numa briga, e eu dou uma boiada para não sair. Eu fiquei olhando para ela, disse: o que a senhora falou? Ela disse: eu dou um boi para não entrar numa briga, e dou uma boiada para não sair da briga. Repete. Eu dou um boi para não entrar numa briga, e dou uma boiada para não sair. Eu olhei e disse: filha, eu faço o contrário. Eu dou uma boiada para não entrar. Ou seja, aparentemente, é tão diferente. O tempo não vai resolver o conflito. Quando lemos esse texto de uma forma tão clara, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olhe no capítulo 4 de 1 João. 1 João capítulo 4, o verso 19 até o 21. Por que nós podemos viver assim? Por que existem soluções para os conflitos? Alguém tem que abrir mão, e esse abrir mão é uma expressão de amor. Diz a palavra: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha o verso 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. A partir do versículo 12. Os conflitos vão existir. Vão existir. Enquanto você está vivo, vão existir conflitos. Agora a questão é essa, a solução dele. O tempo não vai resolver. Uma atitude vai resolver. Alguém vai ter que buscar a solução. Por isso, a orientação que a palavra de Deus nos traz, em Colossenses capítulo 3, o verso 12 a 14, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Verso 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da
perfeição. No conflito, eles vão aparecer. Vão aparecer. Quem sabe até na hora que você veio para a reunião, você e sua esposa, de repente ela começou a falar uma coisa, e você deu aquele grito, e de repente falou sua burra, aí ela ficou emburrada, e aí acabou. Então o conflito está estabelecido. Muitas vezes a guerra não começa já explodindo, são coisas pequenas. Nós não tropeçamos nas montanhas, nós tropeçamos nas pedrinhas. Ou seja, aquelas coisas pequenas e que não são resolvidas, elas vão ficando, e o conflito cresce de uma forma assim, descomunal. Por isso a palavra do Senhor diz, e as orientações que o Senhor está nos dando, é porque Ele sabe que os conflitos existem, mas Ele nos mostra o caminho, como resolvê-los. Por isso diz aqui, vamos ler juntos esses versos, leia comigo, verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Só um momento aqui. Essa palavra suportar aqui, não é falar assim, eu não suporto minha sogra. Tem nada disso. Suportar, olha essas colunas que estão aqui. Elas estão o quê? Suportando. Ou seja, suportar-vos uns aos outros significa você ser esse apoio. Não é virar e falar assim, eu vou suportar ele, eu não amo, mas suporto ele. Não é nada disso. Quando diz aqui, suportai-vos uns aos outros, vamos falar? Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Um diz, eu te perdoo, e o outro como que fala? Eu te perdoo. Perdoai-vos mutuamente. Perdoar não é esquecer. Tem gente que acha que perdoar é esquecer. A única pessoa que tem condição de esquecer é Deus. Única pessoa. Diz a palavra que o Senhor não lembra dos nossos pecados quando Ele nos perdoa. Não é. É igual a irmã que estava orando e disse, Senhor, me perdoe, eu pratiquei o mesmo pecado. Aí o Senhor falou para ela, qual? Porque Ele já tinha perdoado. Perdoar significa não levar em conta. Para nós não esquecemos. Perdoar significa não levar em conta. E quando você perdoou, sepulte. Não fique desenterrando o defunto, porque toda hora que você desenterra, é tanta feiura, tanto mau cheiro. Ele diz assim, perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. O Senhor nos perdoou quando nós mudamos de comportamento? Ele nos perdoou antes ou depois que nós mudamos de comportamento? Foi antes. Nós queremos resolver o problema dizendo, o outro tem que mudar primeiro, e se o outro mudar eu perdoo, se ele não fizer, e vira aquela confusão toda. A palavra diz para nós perdoarmos assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que é o vínculo? É aquele que amarra, é aquele que sela, é aquele que está ali. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. O verso de número 3. Quando você estiver vivendo um conflito, é preciso que você se veja humilde. Muitas vezes você quer olhar de cima para baixo, olhe de baixo para cima. Ou seja, está escrito aqui, Romanos 12, 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Muitas vezes você pensa de você mesmo assim, eu sou bom, eu nunca erro, eu sou isso. Pense com moderação. Faça assim, abaixe, abaixe, abaixe. Baixe, baixinho. Olha o versículo 10. Amai-vos cordialmente
uns aos outros com amor fraternal. Sabe o que é amar cordialmente? Amar cordialmente. Quer ver? Vem cá, Vinícius. São coisas assim muito simples. Você já viu pessoas que quando você estende a mão para ela só segura na pontinha do dedo, assim, ó. Fica longe, aí. Sabe o que é amar cordialmente? Aí. Ou seja, vamos entender o que seja. Sabe, a igreja é família. E muitas vezes na sua família é um lugar assim. Tudo vai passar, querido. Só a sua família que vai passar. Onde você vai viver a maior parte do tempo é na sua casa, é na sua família. Quando diz assim para amar cordialmente, quer ver? Vamos ficar em pé. Vamos ver se você sabe, consegue dar um abraço cordial mesmo no seu irmão. Faça ali igual o Gustavo e o Vinícius. Marido, dê um abraço na sua mulher. Lasque um beijo nela bonito, sabe? Ou seja, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe o que é preferir em honra uns aos outros? É sempre falar assim, vá na frente, faça assim. Você primeiro, fale comigo. Você primeiro. Ou seja, a igreja do Senhor é outro povo aqui na terra. Porque o exemplo que temos, vamos assentar. Em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Olha a partir do verso 1. Filipenses 2, verso 1. Nosso modelo está aqui. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Paulo falando, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós, olha o verso 5, o que eu tenho que ter em mim? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Fale comigo, se esvaziou. Fale, se esvaziou. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Fale comigo, a si mesmo se humilhou. Outra vez, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Levante a sua Bíblia e diga assim, fale assim, a melhor forma de resolver os conflitos é a Bíblia, é aplicá-la na vida. Vamos falar juntos? A melhor forma de resolver os conflitos é a Bíblia, aplicá-la na vida. Sabe por quê? Os conflitos se resolvem. Vamos falar? Os conflitos se resolvem. Outra vez? Os conflitos se resolvem. Bata no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga, os conflitos se resolvem. Os problemas são gerados pela carne, pela carnalidade. Quase sempre a gente diz assim, a culpa é do outro.
valorizamos a nós mesmos e culpamos os outros. O que reduz os conflitos é não deixá-los crescer. Sabe, se você deixa os conflitos crescerem, eles vão crescer. E todo conflito mal resolvido não foi resolvido. Ó, todo conflito mal resolvido não foi resolvido. Vamos falar? Todo conflito mal resolvido não foi resolvido. Eu quero mostrar um exemplo de um homem aqui na Bíblia. Um exemplo de um conflito mal resolvido. Temos aqui um personagem no Velho Testamento chamado Aitofel. Vamos falar esse nome? Aitofel. E esse Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. E ele terminou mal. Terminou mal. Ele terminou tão mal que ele suicidou. Ele suicidou. Porque tinha um conflito, não foi resolvido aquele conflito. E todo conflito não resolvido sempre termina mal. Segundo Samuel, capítulo 16, o verso 33. Segundo Samuel, lá no Velho Testamento. Segundo Samuel, capítulo 16, o verso de número 23. Quem achou, diga eu achei. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Esse homem era um homem usado por Deus. Davi ouvia esse homem, Aitofel. Ele era um dos conselheiros de Davi. Mas só que houve uma situação tão complicada, porque um dos filhos de Davi, chamado Absalão, se revoltou contra Davi, houve um conflito, e uma situação tão perversa, os irmãos conhecem a história. O conselho de Aitofel, o conselho que Aitofel dava naqueles dias, era uma resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Então, ao mesmo tempo que Davi recebia o conselho de Aitofel, Absalão também recebia o conselho de Aitofel. Mas agora, Aitofel estava julgando os dois times. Por quê? Aitofel foi um homem ferido por Davi. Ferido por Davi. Davi feriu Aitofel. Davi praticou um pecado tão terrível com uma moça chamada, qual o nome dela? Batseba. Só que Batseba era neta de Aitofel. Ela era neta de Aitofel. Era neta dele. Ele acompanhou tudo aquilo. E ó. Mas dentro do coração dele, esse conflito não estava resolvido. E mais dia menos dias, a coisa vai subir. Aitofel foi um homem ferido por Davi. Volte um pouquinho aqui, 2 Samuel, capítulo 11, o verso de número 3. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Aquela moça que estava lá tomando banho pelada, e ele viu e adulterou, fez aquela bagunça toda. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Batseba, filha de Eliã. É Batseba, filha de quem? Eliã, a mulher de Urias. Agora, quem era Eliã? Quem era Eliã? 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Olha o verso de número 34.
2 Samuel 23, 34. Por isso que quando você vê as genealogias na Bíblia, então você pensa, mas por que tem tanto nome, fulano gerou ciclano? Exatamente para saber essas entrelinhas. Olha o verso 34. Elifelete, filho de Asbai, filho de um Macatita. Eliã, filho de Aitofel, Gilonita. Batseba era o quê? Neta de Aitofel. Neta dele. Havia uma ferida no coração de Aitofel. Um conflito que não tinha sido resolvido. Aitofel era avô de Betseba. E a ferida no coração de Aitofel não foi curada. O ofensor, Davi, quando a ferida não é curada, mais dia menos dias vai sair à luz. Por isso que a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não existe nada que esteja assim, tão oculto, que um dia não venha à luz. E quando vem, é uma desgraça. E Aitofel, você vai ver agora esse homem, que era conselheiro de Davi, ele acha uma oportunidade, um homem buscando vingança. Quando você lê aqui em 2 Samuel, capítulo 15, olha 2 Samuel, capítulo 15, o versículo de número 12. Ele era o conselheiro de Davi. Absalão fez uma revolta para tirar o pai do trono. E a quem Aitofel vai se ligar? Olha o verso 31. 2 Samuel 15, 31. É 2 Samuel 15, 12, aliás. Samuel. 2 Samuel 15, 12. Também Absalão mandou vir Aitofel Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa conspirata e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Agora olhe no capítulo 15, o verso 31. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Há dois conselhos para Davi. E um deles é: fuja de Absalão. E Aitofel se ligou a quem? Ao conspirador, que era Absalão. E Aitofel, depois, Absalão morre, toda aquela situação, aquela confusão. Aitofel, um homem destruído pela sua ferida emocional. Olha o que está escrito aqui no capítulo 17. Ele era um homem honrado, mas um homem que não estava com a coisa resolvida dentro do coração dele. Durante todo aquele tempo que passou, ele sempre ficou esperando a oportunidade, dizendo: a minha hora vai chegar, a hora da vingança vai chegar. Mas quando não chegou, olha o que ele fez. 2 Samuel 17, 23. Olha, não olhe para mim não, olhe para a sua Bíblia agora. Diz assim: vindo, pois, Aitofel, que não fora seguido o seu conselho, albardoou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios, e o que ele fez? Se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Todo problema não resolvido, ele vai ser resolvido da pior maneira possível. Durante todo aquele tempo, Aitofel estava ali com Davi, mas dentro do coração dele, diz: ainda, eu vou ver esse homem destruído. Ele arquitetava vingança. Quando Absalão se levanta contra o seu pai, ele se alia a Absalão. E quando a coisa
essa conspiração não vai para frente, o que ele faz? Ele volta, põe sua casa em ordem, paga as contas que ele estava devendo, acerta com o SPC da época, põe tudo direitinho e se enforca. Se mata. Aitofel, os conflitos são inevitáveis, mas a nossa responsabilidade é buscar as soluções. Sabe, o impacto dos conflitos, você sempre vai experimentar. Mas agora a palavra de Deus traz os caminhos. Como? Como resolvê-los? Você está aqui não para um momento de entretenimento. Você está aqui para comer da palavra de Deus. Não existe nada que passe na sua vida que não seja pertinente para Deus. Olha o impacto dos conflitos. Abra comigo em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Verso 26 e 27. Diz assim: irai-vos e não pequeis. Aí você diz, mas como é que eu vou irar e não vou pecar? Depende se você alimentar a ira. Ela pode vir. É como um monstro, um bicho. Se você alimenta, ele só vai crescendo. Mas se você não alimenta, ele vai morrer de fome. Diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quando diz assim, eu vou dar um tempo, significa que esse tempo significa apenas o quê? Deve durar apenas o quê? Um dia. Faça assim, um dia. Outra vez, um dia. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe que anoiteça sem que a coisa seja resolvida. Porque se passar de um dia, sabe o que acontece? Você abre uma brecha para o diabo. Olha o que está escrito no verso 27. Nem deis lugar ao diabo. Como é que você vai dar lugar ao diabo na sua vida? É fácil dar lugar ao diabo. Quando uma situação existe, e se você não resolve, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Se aquilo não é resolvido, você abre uma brecha. E Satanás vai começar a ministrar em sua vida. E a ministração dele, Jesus Cristo disse que ele veio para quê? Para matar, para roubar e para destruir. Nós vivemos debaixo de uma batalha muito grande, queridos. Satanás quer acabar com o seu casamento, quer tirar você da igreja, quer roubar você da liderança de células, quer amargar a sua vida, quer te destruir. Quando a palavra diz irai-vos, não pequeis. Como é que você não vai pecar? Você vai buscar resolver. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode chorar porque o outro pisou no você, te destruiu, falou, machucou, pisou, cuspiu. Mas a alegria vem. Não deis lugar ao diabo. Fale para o seu irmão, não deis lugar ao diabo. Outra vez, não deis lugar ao diabo. O diabo só tem lugar na nossa vida se eu abrir a porta para ele. Ele não vai entrar. Dentro de você está o Espírito Santo. Só vai entrar se você abrir a porta. Não deis lugar ao diabo. Não deis. Agora nós temos que ser perseguidores, buscar a paz. Levante a mão. Eu sou da paz. Vamos falar? Eu sou da paz. Sabe por quê? Olha o que está escrito no Salmo 34, verso 12 a 14. Salmo 34. Quem está acompanhando, diz amém. Amém. Quem está recebendo entendimento, diga amém. Amém. Amém.
Eu sei que hoje você vai sair daqui, vai acertar muita coisa na sua vida, na sua casa, com a sua sogra, com o seu vizinho, com o seu chefe, com o seu patrão. Oh, aleluia. Quem quer viver muitos anos de vida aqui na terra? Sexta-feira, se Deus permitir, eu estou indo para São Paulo para participar de um culto. Um culto. É a celebração do aniversário do pastor Ernesto Nini. Sabe quantos anos o pastor Ernesto Nini está fazendo? 100. Fale comigo. 100. 100 anos. Pastor Ernesto Nini celebrou o casamento dos meus pais. No dia que inauguramos esse templo aqui, quem pregou? Pastor Ernesto Nini. Ele está celebrando 100 anos. Quem quer viver igual o pastor Ernesto? Diga, eu quero. Fala, 100 anos para mim está bom. Porque a Bíblia diz que nós podemos viver a idade das árvores. E as árvores podem viver 120 anos. Mas 100 anos está bom. Agora, como que vai viver isto, gente? Com uma vida cheia de conflito, de briga, de confusão? Não. Olha o que está escrito, Salmo 34, verso 12 a 14. Diz assim: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Se você crê, dê um brado de vitória ao Senhor. Vive essa verdade. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz. Fale comigo, procura a paz. Você não achou? Mas diz assim, empenha-te por alcançá-la. Empenha-te, esforça-te, você vai alcançar. Isaías capítulo 26, verso 3. Isaías 23, o verso de número 6. Diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Conflito é guerra, não é? Confusão. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vamos ler juntos? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vamos para o Novo Testamento. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, verso 17 e 18. Romanos, capítulo 12, 17 e 18. Os conflitos vêm, mas têm que ser resolvidos. Por isso diz aqui a maneira de resolvê-los. Está escrito, Romanos 12, 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, fale comigo, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Em alguns conflitos você quer ter paz, mas o outro não quer, é o problema dele. Daqui para lá não pode ter nada. Por isso que está assim, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Mas se o outro não quer ter paz com você, o problema é dele. Você quer ter paz com a sua sogra, mas ela não quer ter paz com você. Da sua parte, você fez tudo, foi, caminhou 1 milha, 2 milhas, 3 milhas. Mas sei. Por isso diz, não torneis a ninguém mal por mal. Se ele pôs lixo na minha porta, eu ponho lixo na dele. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos. Ele fala assim, esforçai-vos.
Não, vamos falar esforçar. Esforçai-vos. Não é fácil, não. É esforço. É batalha, cansa. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Agora diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Da sua parte você não pode ter nada contra ninguém. Mas se outro quiser ter contra você, você tentou de tudo, mas não quer. Se depender de vós, tende paz com todos. Você está pronto para amar, para abraçar, para beijar, para comer abobrinha com ele todo dia. Mas se ele não quiser, você está ali. Romanos capítulo 14, verso 17 a 19. Romanos 14, 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Sabe, o crente, essa pessoa assim, que busca a paz. Ele quer paz. Ou seja, ele é pacificador. Quando você lê aqui em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, eu acho que os irmãos todos estão ficando assim, então, hábeis em abrir a Bíblia, não é verdade? Porque aqui em Lagoinha você tem que abrir pelo menos umas 30, 40 vezes uma mensagem. Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. Vamos ler juntos esses dois versos? Vamos ler juntos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Fique em pé com a sua Bíblia agora. Olhe esse texto. Põe seu dedo assim em cima dele. Diga assim: segui a paz com todos. Não é com alguns, não. Segui a paz com todos, e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora observe o verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Um problema não resolvido é um terreno fértil para uma raiz chamada raiz de amargura. E quando a raiz de amargura está dentro da pessoa, o semblante dela descai. Ela azeda tudo que está em volta. É aquela pessoa amarga. E a raiz de amargura, se não for arrancada, tem que arrancar pela raiz. Não pode deixar nem um pedacinho. Se deixar um pedacinho pequeno, volta tudo de novo. Volta tudo de novo. Por isso que a palavra diz que nós temos que nos examinar sempre, sempre, sempre. A resolução dos conflitos exige uma coisa, exige transparência. Nós temos que ter transparência. Quando nós oramos e dizemos: Senhor, sonda-me. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, vê se há em mim amargura. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno, Senhor. Sonda-me, ó Deus, sonda-me. Sonda, vê se há em mim, Senhor. Nós não gostamos muito da transparência. É como se fosse uma radiografia. Sonda meu coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Quando você lê o livro de Provérbios,
São textos e textos e textos e textos e textos. A resolução dos conflitos exige o compromisso de escutar o outro, de ouvir o outro, de ouvir. É tão bom saber como ele vê. Tiago 1,19 diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Sabei, meus irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Esteja pronto para ouvir. Deixe o outro lá falar, ouça. Não fale. Tardio para falar, mas tardio também para se irar. O confronto vem. E na hora do confronto, tudo que você vai fazer é falar: olha, me perdoe, eu errei, me ajude. Está escrito em Gálatas 6, irmãos, se alguém for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E no confronto, esteja pronto a trazer o perdão. Porque muitas vezes a pessoa diz assim: eu perdoo depois que ele mudar. O perdão é dado não como recompensa, como pagamento. O perdão é para você. Perdão é para você. Perdão, quando você oferece, não é porque a pessoa mudou de comportamento. Deus nos perdoou, não que merecêssemos. Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando lemos 2 Coríntios 5,19, diz assim, a saber, que Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A pregação do Evangelho é isso, é a palavra da reconciliação. Dois conflitos, um conflito. O que fez Jesus? Quando você olha ali na cruz, você vê, tem uma haste vertical e uma horizontal. Quando a pessoa vem para Jesus, ele se liga a Deus e liga a pessoa a pessoa. Tem toda essa expressão de uma forma como só Ele pode fazer. Sabe? As pessoas têm a tendência natural de reagir a uma mágoa com raiva. Deus promete trocar essas reações naturais por respostas tão sobrenaturais. Eu sei que nessa noite Deus está falando com você. Coisas novas virão. E nós vamos cantar uma música que diz: como é precioso, irmão, estar junto a ti. E de muitas vezes pedir ao irmão: perdoa-me, irmão. Coloque a Bíblia no banco, dê a mão pelos corredores. Todos nós. Eu quero que nessa hora você internalize aquilo que está escrito. 1 Pedro 3,8 diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Todo conflito tem uma solução. Finalmente,
sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto fostes chamados, a fim de receberdes o quê? Bênção, bênção, bênção por herança. Levante a mão do seu irmão. Levante mesmo a mão dele. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Solte a mão desse irmão. Você vai abraçar a sua mulher agora. Ou se não, um homem vai abraçar um homem, e uma mulher vai abraçar uma mulher. Mas cante. Marido, coloque sua cabeça no peito da sua esposa e ela no céu. Cante, proclame essa verdade. Homem com homem, mulher com mulher. Oh, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Ore comigo dizendo: ó Deus e Pai, tudo que eu quero é viver aqui como filho. Eu quero trazer alegria ao teu coração. Ajuda-me, Senhor, nos conflitos, a não alimentar, mas que eu seja um pacificador. Eu abençoo o irmão que está ao meu lado. Senhor, abençoe para que ele seja luz, para que ele seja testemunha, para que a vida do Senhor sempre seja
refletida através dele. Coloque suas duas mãos sobre seu peito agora. Feche os seus olhos e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi que o Senhor veio reconciliar o homem contigo. Eu reconheço que eu sou um pecador, estou longe do Senhor, mas o Senhor me ama e demonstrou esse amor morrendo na cruz em meu lugar. Eu não mereço absolutamente nada, mas o Senhor diz que se eu te confessasse como meu Senhor, eu seria salvo. Eu reconheço. Então eu te peço, entra na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e volto para o Senhor. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me afastei, agora eu volto na certeza do teu perdão e de uma nova chance. Continue com seus olhos fechados, todos orando. E eu queria fazer uma oração sozinho. Você não vai repetir essa oração. Eu quero orar por você. Quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconcilia com Ele, eu quero orar por você. Milhares que estão aqui no templo estão orando por você, mas eu quero orar. Para que eu ore por você, eu quero um sinal da sua parte, que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, levante mais alto que você puder a sua mão. Aquela moça de blusa vermelha, pode levantar a sua mão lá na segunda galeria. Aqui, aquele moço de blusa preta, levante bem alto a sua mão, mais alto que você puder, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, isso. Agora eu vou pedir algo, todos em pé, todos, ninguém assentado, ninguém. Agora eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, deixem seus lugares e venham até aqui à frente. Nós vamos orar por você agora. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, deixe seu lugar e venha. Cada crente que está aqui, fale com a pessoa que está ao seu lado, pergunte como está a sua vida com Deus, como está a sua vida com Deus. Venha, esta é a hora de Deus para você. Esse é o momento do céu para a sua vida. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Vem, vem, pode vir, vem, pode vir. É a hora de Deus para a sua vida. Vem, Ele traz o perdão, traz a nova oportunidade. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Você que continua aí no seu lugar, mas você sabe que seu lugar não é aí, é aqui. Talvez você esteja dizendo: pastor, domingo que vem minha hora vai chegar. Mas a sua hora é agora. O maior conflito que existe entre você e Deus. Deus já levantou a bandeira branca, só que ela ficou vermelha pelo sangue de Jesus, acenando para você que a reconciliação é possível, a paz é possível. Esta é a hora de Deus para você. É a hora de Deus. Toda a igreja com as mãos estendidas agora. Corações estão vindo. Meus pastores, se aproximem para impor as mãos agora. Oh, momento precioso. Você que está aí no seu lugar, sabendo que seu lugar é aqui à frente, vem. Talvez você diga: pastor, semana que vem vai ser a minha hora.
A sua hora é agora. Esta é a hora de Deus para você. É a hora de Deus para a sua vida. É a hora de Deus para a sua vida. É a hora de Deus. Jesus. Vamos falar o nome dele enquanto vidas estão vindo. Jesus. 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 Jesus, 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 Jesus. Pai, esses corações ouviram a tua palavra. Teu Espírito as convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E se prostram diante do Senhor nesta hora. E na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, desligamos destas vidas todo o poder das trevas. Ligamos, ó Deus, estas vidas com a tua vida, para que a partir de hoje possam viver como filhos e filhas do Senhor. Que todo conflito entre elas e o Senhor foi anulado ali na cruz. E que possam viver, ó Pai, a experiência gloriosa da tua salvação, do teu perdão e da reconciliação, em teu precioso nome. Amém.